Novas de Paz. Falando do amor de Deus e transmitindo muita paz e alegria. Novas de Paz. Olá, meu querido irmão, minha amada irmã, a paz do Senhor para você. É muito bom poder contar com o carinho da tua audiência no programa Novas de Paz. É muito bom estar com você todas as noites, falando do amor de Deus, do seu reino e da sua justiça. E vamos hoje até o cenáculo da Rádio Novas de Paz. E estamos atualmente em campanha, e dessa vez com o tema Vencendo Guerras com autoridade e poder que Deus ele nos concede. Você também pode ser um participante desta grande campanha, pois para vencer guerras você precisa da autoridade e poder que Deus ele dá. Então liga aí para este número para você se cadastrar, para você saber mais um pouquinho sobre essa campanha que tem aí abençoado vidas. Deus tem feito coisas grandiosas, tem curado, tem salvado vidas e famílias inteiras, e é tudo para a honra e glória do nome de Jesus. Anota aí esse telefone para você que quer mais informações. Mas vamos em frente com a nossa programação. Vamos à poderosa palavra do Senhor. E é sobre esse tema também, sobre essa grandiosa campanha que o nosso pastor Técio vai estar pregando no dia de hoje. Vencendo guerras com autoridade e poder. Prepare-se diante de Deus e ouça agora a mensagem da poderosa palavra do Senhor. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e deu a ele domínio. Ou seja, foi o único ser que Deus fez com entendimento, raciocínio, capacidade de entender. Um homem inteligente, um homem que agora, a semelhança de Deus, também tinha autoridade. Antes do homem, só quem tinha autoridade era Deus. Mas depois que Deus fez o homem, deu a ele domínio, e o homem também passou a exercer aquela autoridade. Mas, meus amados, sabe o que aconteceu? Aleluia! O homem agora sendo portador daquela autoridade, Satanás, que já tinha caído, ele começou a ver que o homem era imagem e semelhança de Deus. Ora, se ele quis ser maior do que o próprio Deus, imagina agora, ele vê um homem, imagem e semelhança de Deus, com domínio sobre as coisas. Tudo que Adão chamava pelo nome, assim era chamado. E ele via que tudo que Adão fazia, Deus aprovava. Adão era imagem e semelhança de Deus. Satanás agora olha para Adão e consegue uma maneira de roubar o poder de Adão. E ali chega um dia, Eva está no jardim do Éden, e ela chega agora através da serpente. Satanás chega através da serpente até Eva e diz: como foi que Deus te disse? Que não comesse de nenhuma fruta das árvores que está no jardim do Éden? Eva disse: não, ele disse que eu podia comer à vontade, só não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja bem, preste atenção que Eva, ela conhecia o princípio da autoridade de Deus. Nós estamos falando de poder e autoridade. E ela conhecia o princípio da autoridade de Deus. Deus havia determinado uma ordem. Não era questão de ela escolher, não. Mas o homem, para ser perfeito, irmão, Deus tinha que dar o livre-arbítrio a ele. Deus tinha que deixar ele escolher da maneira que ele quisesse. Se Deus não desse o direito de errar ao homem, o homem não era perfeito. Então Deus lhe dá o direito de errar, mas não é para você errar. Ele lhe dá o direito de escolher. Não é o direito de errar, é o direito de escolher, até o erro, se for o caso. E ali está lá Eva, quando Satanás disse: não, Deus sabe
que se vocês comerem, vocês serão semelhantes a ele. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Eva, olhando para a árvore e vendo o fruto que era agradável aos seus olhos, tomou do fruto e comeu. O que foi que aconteceu? Ela quebrou o princípio da autoridade de Deus. Não foi de um homem, foi de Deus. Era a ordem direta de Deus. Ela se rebelou contra Deus. Então, quando ela quebrou aquele princípio da autoridade de Deus, o homem, irmãos, ela foi, pegou, levou para Adão. Adão comeu também. O homem que tinha autoridade semelhante a Deus, ele agora perdeu aquela autoridade. Perdeu aquela autoridade, porque ele agora passou a quê? Passou a obedecer a Deus, mas também ouviu a voz de Satanás e obedeceu a Satanás. Quem está compreendendo, diga amém. O homem agora estava com seu coração dividido. E agora, meus amados, o homem, depois de quebrar o princípio da autoridade de Deus, ele delegou parte da sua autoridade a Satanás. Ele deu a Satanás. Deus criou a terra para o homem, e o homem entregou a Satanás a autoridade. Lembrem que quando Jesus foi tentado, Satanás disse assim para Jesus: olha, tudo isso te darei, porque me foi entregue. Ele estava se referindo ao fato de que o homem, quando pecou, entregou os reinos do mundo a ele. A autoridade sobre este planeta, que era de Adão, Adão agora entregou a Satanás. E sabe o que é que acontece, meus queridos? Satanás agora, através do próprio homem, e somente através do homem, ele conseguiu manter todo esse mal, toda essa malignidade que ocorre sobre a face da terra. Ataca as famílias, ataca casamentos, vícios, prostituição, homossexualismo. Se utiliza de autoridades governamentais inocentes, que não sabem que todo o poder vem de Deus. A Bíblia diz que não há poder, não há autoridade que não venha de Deus. Olha, mesmo essas autoridades que estão aí, no poder executivo, legislativo, judiciário, todas elas vêm de Deus. Todas elas. Aí você pode dizer assim: mas pastor, e por que eles fazem tanta coisa errada e Deus permite? Meu querido, olha, Deus vai julgar cada um segundo as suas obras. Não pense que isso fica impune. Não fica não. Pastor, era melhor que não tivesse essas autoridades. Negativo. Por mais que seja difícil o governo, por mais que ele seja errado, se existe autoridade, é melhor do que um bando sem autoridade. Imagine esse Brasil sem governante, sem nenhuma autoridade, que bagunça seria, não é? Então, mesmo com as autoridades erradas, mesmo assim ainda é melhor. Mas aqui nós estamos falando de autoridade espiritual. E eu disse que o homem entregou a Satanás a autoridade. E ele agora se utiliza dos homens, porque ele agora tem livre acesso à vida das pessoas. Ele, quando quer usar alguém, ele começa a tentar aquela pessoa numa determinada área. A pessoa começa a fazer determinada coisa, e daqui a pouco ele está usando aquela pessoa exatamente naquela área que ele pegou. E Satanás vai usando e usando. Aí Jesus olhou para a terra assim, aí disse: olha, o negócio está sério. Aleluia. Passaram-se anos e anos. E um dia,
o próprio Deus, ele vendo a necessidade do homem, envia Jesus. E Jesus vem, e ali, meus amados, Jesus dá sua vida na cruz do Calvário. Mas antes de Jesus dar sua vida no Calvário, Satanás ainda queria fazer a mesma coisa com Jesus que ele fez com Adão e Eva. Veja bem, quando Jesus se batizou nas águas, vê que coisa tremenda, vê como é que Satanás faz com Jesus. Quando Jesus se batizou nas águas, aí é levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então a Bíblia diz que Satanás chega, depois dele passar 40 dias e 40 noites, jejuando, depois de ter fome, aí Satanás chega agora para ele e diz assim: olha, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Vejam bem, meus amados, vejam bem, vocês já ouviram várias vezes pregações sobre isso, mas eu quero chamar a atenção para um detalhe aqui. Satanás queria que Jesus se guiasse pela voz dele. Satanás queria, não era saciar a fome de Jesus. Se Jesus tivesse, eu vou mostrar que sou filho de Deus agora, e transforma de pedra em pães, ele podia fazer isso ou não podia? Ele teria ouvido a voz de Satanás também, e obedecido Satanás do mesmo jeito que Eva lá no jardim do Éden. Mas sabe o que Jesus disse? Satanás, olha, nem só de pão vive o homem. E tem mais, eu não vou ouvir tua voz não, porque o homem viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. Você conseguiu entender o detalhe dessa passagem? Quando Jesus disse, irmão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, Jesus está dizendo: está pensando que eu vou te ouvir, Satanás? Está pensando que a tua vozinha vai me enganar? Na realidade, meus irmãos, ele queria que Jesus desse ouvido à voz dele e usasse o seu poder espiritual para se alimentar. Ah, se Jesus ouvisse a voz de Satanás. Satanás ainda fez tudo, levou ele para um alto e disse: lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. E Jesus disse: Satanás, também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Aleluia. Satanás, eu sou o teu Deus, mesmo que tu és um anjo caído, mas tu ainda estás submissa à minha autoridade. Tu não tens direito de me tentar, Satanás. Eu estou lhe mostrando isso, sabe para quê? Para lhe mostrar que Jesus disse isso: olha, vocês podem fazer os que eu faço, as coisas que eu faço farão maiores ainda. Você não precisa ouvir a voz de Satanás, porque Satanás vive dizendo que não tem jeito. Satanás fica dizendo que para você não ser dizimista, para você não ofertar. Satanás fica dizendo que a tua enfermidade não tem cura, que teu filho não tem solução, que teu marido não vai se converter nunca, que nunca vai dar certo. Satanás é um mentiroso. Você não pode viver pela palavra de Satanás, você vive pela palavra de Deus. Diga comigo assim: eu vivo pela palavra de Deus. Aleluia. Oh, Ramanacho Mikonamai. Aleluia. Então Satanás, ele fez tudo, irmãos, para Jesus se submeter a ele também, como ele faz com os homens no dia de hoje. O que é que eu estou dizendo aqui para a igreja? Nem eu, nem você precisamos nos submeter às coisas de Satanás nesse mundo. Não precisamos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, a gente aprende ainda com esse texto bíblico que Jesus chegou o dia em que ele foi crucificado. Ele estava primeiro com a crucificação. Presta atenção. Primeiro, ele estava fazendo a obra de redenção da humanidade, redimindo a humanidade com ele. Ele estava pagando o preço pelo meu e pelo seu pecado. Foi a primeira coisa que ele estava fazendo ali na cruz do Calvário.
Mas ele estava fazendo uma coisa que eu comecei a meditar também, e encontrei essa resposta de Deus. Vê bem, a Bíblia diz que quando ele morreu, aí a Bíblia diz: quem é aquele que subiu, lá em Efésios, senão aquele que também desceu às profundezas? Jesus. Ele, quando morreu, desceu às profundezas, foi lá no inferno. Aí lá no inferno tem o paraíso, que é o lugar onde fica os crentes, aqueles que são salvos, e tem um lugar lá, um lugar de tormento, que é onde são lançadas as pessoas que vão ficar eternamente no inferno. Aí a Bíblia diz que Jesus, descendo, foi lá e pregou aos cativos em cativeiro. Eles estavam lá aprisionados, mas não sob tormento, mas estavam lá, porque a chave da morte e do inferno estavam na mão de Satanás, desde que Adão entregou lá no jardim do Éden. A chave da morte e do inferno, a Bíblia diz, estava com Satanás. Então Satanás, ele possuía poder, autoridade, ainda sobre a morte. Aleluia! E as pessoas mortas estavam lá presas com ele. Aí Jesus pregou para eles, e diz a palavra de Deus que ele levou consigo aqueles que estavam no cativeiro. Eles saíram dali e agora foram para outra região chamada o seio de Abraão. Aqueles que haveriam de herdar a salvação. Depois de fazer essa obra, Jesus agora entra no Hades, que é o território de Satanás. Aleluia! Ali só estão os sentenciados para a eternidade no inferno. Ali estão os demônios e todas as hostes malignas e assessores de Satanás. Ali está o Satanás, que é o príncipe das trevas. E Jesus chega lá e diz: Satanás, eu vim aqui fazer uma coisa muito importante. E Satanás diz: o que foi? Primeiro, já libertei, já fiz a obra de redenção com a minha morte, já libertei os cativos do cativeiro, agora eu vou tomar a autoridade que tu tens sobre a morte. Como é o negócio? Sim, me dá a chave da morte e do inferno. Até a chave daqui vai ficar comigo também. Tu vai morar aqui, mas a chave é minha. Aí Jesus toma a chave da morte, toma a chave do inferno, e ao terceiro dia Jesus ressuscita. Quando ele ressuscita, sabe qual foi a primeira palavra que ele deu? Ele chega no meio dos discípulos, já estava dado de posse de toda a autoridade, com a chave da morte e do inferno. Aí ele diz assim: olha, todo o poder, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Quem pode dar uma glória para Jesus? Eita, camanamachibioha da calabaribiovalai. Toda a autoridade é dele. Aí sabe o que é que acontece mais, meus amados? Aí ele ressuscita e diz assim: olha, ficai aguardando a promessa do Pai. Ele ia subir agora para os céus, não é? E disse: fiquem aí aguardando a promessa do Pai, porque eu vou revestir de vocês de um poder sobrenatural. Eu vou enviar o Consolador, e ele vai encher vocês de poder. Aleluia. Aí lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, a palavra de Deus diz: eis que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Meus amados, Jesus chamou os 12 e disse: eis que vos dou autoridade sobre serpentes e escorpiões, sobre toda a força do inimigo, e nada lhes fará dano algum. Depois ele chamou os 70 e enviou eles a curar os enfermos, a expulsar os demônios, a curar os leprosos, a ressuscitar os mortos. Depois, primeiro 12,
12, depois 70. Aí depois ele disse: não, eu não vou limitar esse negócio não. Agora vai ser minha igreja toda. Eis que eu dou poder à minha igreja. Esta é a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Onde é que está o exército de Jeová aqui? Levante a mão e dê uma glória. E agora, de posse desse poder, será que eu vou ser um crente covarde? Será que eu vou ser um crente murmurador? Aleluia. Será que eu vou ser um crente cheio de mazelas, cheio de doenças espirituais, cheio de ódio, falta de perdão, fazendo discriminação de irmãos? Oh, Radakash, Okemenibi, Ofai, para satisfazer muitas vezes interesse de homens. Aleluia. Aleluia. Hoje de manhã eu estava ouvindo uma música que dizia mesmo assim, olha: corações remidos não viciam nas angústias e tristezas desta vida. Um coração verdadeiramente de Deus, ele não deixa lixo do inferno se acumular dentro dele, não. Aleluia. Eu estou sentado nas regiões celestiais com Cristo. Eu sou herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Ele foi lá, tomou a chave da morte do inferno e disse: todo o poder me foi dado. E tem mais, meu filho, eu ainda dou para você esse poder. Eu ainda dou para você esse poder. Oh, Rabarabachubiolamana. A Bíblia diz que Jesus veio para destruir as obras do diabo, irmãos. E quais são as obras do diabo? Matar, roubar e destruir. Aleluia. Deus vai curar enfermidades aqui nesta tarde. Se você tem uma enfermidade, se prepare, porque Deus vai curar nesta tarde. Você sabe que Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele venceu o inferno. Ele venceu os demônios e você é vencedor também. Aleluia. E Ele nos dá armas, irmãos, para a gente lutar essa guerra. Já pensou? O nome de Jesus. Aleluia. Um dia, a Bíblia diz que Pedro e João iam entrando na porta do templo Formosa. Aí tinha lá um paralítico de nascença. Um paralítico. A gente pensa que Jesus só cura coluna, né? Pensa que Jesus só cura dor de cabeça, tumor no seio. Um paralítico. Um paralítico que nasceu assim do ventre da sua mãe, uma doença congênita. Aleluia! Estava lá. Todo dia. As pessoas pegavam ele lá, colocavam ali na porta para pedir esmola. Aí Pedro, cheio do Espírito, vai passando, quando olha para aquele homem, ele estende as mãos. Dá-me uma esmola. Tu precisa muito mais do que uma esmola. Oh, Rabagadacho Kamanaia. E eu aprendo aqui uma coisa: que às vezes o milagre acontece por causa da sua fé. E às vezes o milagre acontece por causa da fé do pregador também, viu? Você pode até não estar nem esperando sua cura, mas você vai vir aqui e Deus vai lhe curar. Oh, Rebequite comanto camanala bacarai. Aleluia. Aí Pedro olha para ele assim e diz: olha, meu filho, você precisa mais do que uma esmola. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro para te dar, mas o que eu tenho eu vou te dar.
Vê que arma poderosa Jesus nos dá, o seu nome. Sabe o que significa quando eu falo no nome de Jesus? Eu estou dizendo assim, olha, Satanás, tu lembra que ele foi lá no inferno, tomou a chave da morte, aleluia, tomou até a chave do teu inferno, que tu diz que é teu, que nem o inferno é teu, porque depois vai ser tudo lançado lá dentro. O inferno é de Deus, o inferno vai ser o alçapão que vai servir para guardar todos os condenados, tu e tua hoste demoníaca. Jesus tomou a chave do teu inferno, da tua morte, tomou tudo de tu. Está lembrado, Satanás? Quando eu falo em nome de Jesus, eu estou proclamando para os espíritos malignos que eu não estou agindo porque eu quero, eu não estou agindo por mim mesmo, eu estou aqui com autoridade delegada. Foi Ele que me mandou, é Ele que está mandando eu fazer esta obra, é Ele que quer que eu faça, é Ele que quer curar. Aí Ele me dá o nome de Jesus. Use meu nome, meu filho. Aleluia! Um dia desse, alguém precisava resolver um negócio. Aí disse: pastor, eu tenho certeza que se eu for lá e disser que foi o senhor que mandou, a pessoa vai me atender. Eu digo: vá, então use meu nome, pode ir. A pessoa foi lá e foi atendida. Ele chegou lá e disse: foi pastor Tess que mandou eu vir aqui. Foi? Posso telefonar para ele? Pode. Pode telefonar? Pode. Se ele telefonasse, eu ia confirmar. Eu disse: não, já que você está dizendo que pode, eu vou confiar em você e vou lhe atender. Atendeu a pessoa. Agora imagine o nome de Jesus. Olha, eu vou orar por tu no nome dele. Eu vou orar por você, para essa enfermidade sair no nome dele. É Ele que mandou. Foi Ele que mandou. Sai. Em nome de Jesus, o demônio sai correndo. A enfermidade respeita a autoridade do nome de Jesus. A Bíblia diz que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz está sobre Ele. Aleluia. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aleluia. Eu quero te servir. Olha, creia. O milagre já está começando a acontecer na vida de alguém. O milagre já está começando a acontecer na vida de alguém. Oh, Rebecó Pacalache Quemente Omaná. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, Aleluia. aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte.
Mensagem abençoada com o pastor Francisco Técio. É sempre muito bom ouvir o nosso Deus falar através da sua palavra. Nosso programa já se encerra aqui. Que Deus ele possa continuar com as suas mãos estendidas sobre você, sobre a tua família, sobre a tua casa. Às vezes eu preciso de alguém, uma força quando a coisa não vai bem. Novas de Paz. Falando do amor de Deus e transmitindo muita paz e alegria. Novas de paz.